George Thomas. Era um pregador inglês muito conhecido. Ele apareceu um dia em sua pregação carregando uma gaiola e a colocou no púlpito. E então começou a falar. Eu estava andando pela rua ontem e vi o menino levando essa gaiola, com 3 pequenos passarinhos dentro, com frio e com medo. E perguntei: menino, o que você vai fazer com esses 3 passarinhos? E então ele me respondeu: levá-los para casa, tirar suas pernas, queimá-los ou me divertir com eles. Aí então George perguntou a ele: quanto você quer por esses passarinhos, menino? O menino respondeu: ó, senhor, não vai querê-los. Eles não servem para nada. Então o pregador os comprou por $10 e os soltou em uma árvore. Um dia, Jesus e Satanás estavam conversando. E Jesus perguntou a Satanás o que ele estava fazendo para as pessoas aqui na terra. Ele respondeu: eu estou me divertindo com elas. Ensino a fazer bombas e a matar, a usar revólver, a odiar umas às outras, a casar e se divorciarem. Ensino a abusar de criancinhas. Ensino jovens a usar drogas, a beber e fazer tudo o que não se deve e o que os conduzirá à maldição futura. Estou me divertindo muito com eles. Jesus perguntou: e depois? O que você vai fazer com eles? Vou matá-los e acabar com eles. Então Jesus falou: quanto você quer por eles? E ironicamente, Satanás respondeu: você não vai querer essas pessoas. Elas são traiçoeiras, mentirosas, falsas, egoístas e avarentas. Elas não vão te amar de verdade. Vão bater e cuspir no teu rosto. Vão te desprezar e nem vão levar em consideração o que você fizer. Então Jesus mais uma vez perguntou: quanto você quer por elas, Satanás? Quero toda a tua lágrima e todo o teu sangue. E Jesus pagou o preço da nossa liberdade. Como nós... Este vídeo que você acabou de assistir é um vídeo muito popular nas redes sociais. É um vídeo que tem sido compartilhado por milhares de pessoas. É só você conferir o acesso no YouTube. Mas eu quero começar esse discurso aqui mostrando que, infelizmente, os cristãos da atualidade perderam o senso crítico. Nós, os cristãos que vivemos na presente era, nós aceitamos qualquer discurso simplesmente porque eles parecem bonitos. Esse vídeo que você acabou de assistir é uma das maiores provas de que nós, os cristãos, abandonamos o senso crítico. Nós nem sequer avaliamos aquilo que nós estamos ouvindo. E muitos simplesmente compartilham esses vídeos porque acham bonitinho, acham legal, se sentem bem ao ouvir esse tipo de discurso. Mas eu quero começar aqui dizendo que esse discurso, que essa narrativa que você acabou de ver nesse vídeo, que esse diálogo entre Jesus e o diabo não está nas Escrituras Sagradas. Eu desafio você a abrir a Bíblia e encontrar esse discurso aqui dentro. Você não vai encontrar esse discurso aqui dentro. Esse discurso é fruto da imaginação fértil de alguém, não das Escrituras. E eu começo dando aqui um princípio muito importante. O princípio que diz que quando as Escrituras se calam, nós devemos fazer o mesmo. Se a Bíblia não fala sobre determinado assunto, faça você também o mesmo. Se cale, não fale. E se esse discurso não está nas Escrituras, eu não posso dizer que houve esse discurso, que houve esse diálogo. Então esse primeiro princípio que eu quero apresentar aqui, esse primeiro argumento que eu quero apresentar aqui é que se as Escrituras não falam, se as Escrituras se calam, faça o mesmo. Nós também devemos nos calar. Mas há ainda uma outra implicação por trás desse vídeo. Observe que nós acabamos de ver que nesse discurso entre Jesus e o diabo exige um preço a ser pago por Jesus.
A grande questão que está por trás de tudo isso aqui é o preço pago por nós. Jesus pagou um alto preço por nós. Todo mundo sabe disso, todo mundo está careca de saber que Jesus pagou um alto preço por nós. A grande questão é, pagou para quem? Esse alto preço foi pago para quem? Nesse vídeo que você acabou de ver, para o diabo. O diabo está fazendo as exigências a respeito do preço pago. O preço é muito alto, você não vai querer pagar. O diabo está então fazendo as exigências. Para quem foi que Jesus pagou os nossos pecados? Será que foi para o diabo? Se você responder que foi para o diabo, você vai ter algumas complicações. A primeira complicação é esta. Lembra do Antigo Testamento? Quando Jesus ainda não havia vindo à terra para morrer como sacrifício perfeito em nosso lugar? Qual era o meio provisório que Deus estabeleceu para a remissão dos pecados, para a expiação dos pecados? Exatamente, sacrifícios de animais. Durante todo o Antigo Testamento, nós vamos ver animais sendo sacrificados. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E também a Bíblia diz que, porque o animal não era perfeito, então esses sacrifícios eram constantes. Então, durante todo o Antigo Testamento, no templo de Deus, ou no tabernáculo, animais eram sacrificados para expiar, para pagar um preço, para expiar o pecado de alguém. Se esse preço que Jesus pagou na cruz do Calvário foi para o diabo, então você está me dizendo que todos os sacrifícios do Antigo Testamento também foram feitos ao diabo no templo de Deus. Todas as vezes que o sacerdote de Deus ia ao templo sacrificar um animal, ele estava na verdade pagando um preço ao diabo, um sacrifício ao diabo, porque ele está exigindo de Jesus. Jesus é o verdadeiro preço pago. Aqueles do Antigo Testamento era apenas uma sombra. Então você está me dizendo que todos aqueles sacrifícios no templo de Deus, feitos pelos sacerdotes escolhidos por Deus, eram sacrifícios ao diabo? Grandes complicações você terá se defender essa ideia. Mas ainda uma terceira consideração que eu quero fazer aqui. Essa terceira consideração é a seguinte. O nosso pecado, ele é uma ofensa contra quem? Contra Deus ou contra o diabo? O diabo, ele está numa posição de condenado juntamente com aqueles que negam a fé em Cristo. Como é que alguém numa posição de condenado pode exigir o preço? Jamais isso poderia acontecer. Os nossos pecados não são ofensas contra Satanás. O nosso pecado é uma ofensa violenta contra a santidade de Deus. Então são essas três complicações que você tem se você continuar defendendo essa ideia de que o preço pago na cruz do Calvário foi pago ao diabo. O preço do nosso pecado foi pago àquele a quem nós ofendemos com o nosso pecado. Jesus pagou os nossos pecados ao Deus Pai e não ao diabo. Então, agora, esse vídeo, esse sim eu quero que você compartilhe. Esse vídeo que eu acabei de editar, pode compartilhar à vontade. Mas aquele outro vídeo, não compartilhe. Por quê? Você está compartilhando uma história que não está na Bíblia Sagrada. Você está compartilhando uma história que é fruto da imaginação de alguém. Por que eu estou falando isso aqui? Não porque eu queira, talvez, agredir a pessoa que criou o vídeo. Não é a minha intenção. Eu quero simplesmente mostrar a vocês que se julgam, que se chamam de protestante, que nós estamos perdendo a essência do protestantismo. Nós estamos acreditando em qualquer coisa que é falado, em qualquer coisa que é dito. Nós nem sequer avaliamos. Esse vídeo é uma grande prova disso. Nós não nos colocamos na posição dos crentes bereanos que avaliavam tudo aquilo que era dito. Olha que era o apóstolo Paulo que estava pregando. E aqueles irmãos estavam avaliando e eles foram chamados de nobres. Nós perdemos isso de mente.
Nós perdemos isso de vista. Vamos retornar agora para a época da Reforma Protestante, feita por Martinho Lutero. Naquele tempo, a igreja vivia uma penúria espiritual terrível. O que acontecia naquela época? Naquela época, os leigos, ou seja, aqueles que não pertenciam ao clero, não podiam acessar as escrituras sagradas. Então o povo não tinha acesso, o povo comum como nós, não tinha acesso às escrituras. E o cidadão ia para a missa em latim, ou seja, ele não entendia nada. Às vezes nem o padre entendia o que estava falando porque era algo lido. Quando Lutero iniciou a Reforma Protestante, sabe qual foi uma das primeiras coisas que ele fez? A tradução das escrituras na língua do povo. Para quê? Para que o povo pudesse ter acesso e avaliar aquilo que estava sendo dito pelo clero, pela Igreja Católica no momento. Então Lutero conquistou para cada um de nós o direito de cada um ter e interpretar a própria Escritura. Antes da Reforma, as Escrituras, a interpretação era monopólio da Igreja Católica, da Igreja Romana. Quem tinha que interpretar eram os cleros, e eles passavam informação para o povo, e o povo não tinha como conferir e aceitava tudo aquilo de bom grado, tanto é que acabaram até vendendo indulgências. Você pode perguntar, não, nós não estamos assim. Nós não estamos assim por enquanto. Nós só não estamos vendendo indulgências, mas nós já estamos vendendo toalhinha, sabonete, martelinho da fé, martelinho da justiça. Nós já estamos comercializando a fé de outra maneira. Naquele tempo, vendia-se indulgências, salvação para aqueles que estavam mortos ou salvação futura, caso você morresse. Nós estamos voltando àquele mesmo período. Nós estamos retornando às trevas espirituais vividas pela igreja medieval. Por quê? Porque nós estamos entregando esse livro na mão do clero. Nós estamos devolvendo esse livro ao clero e pedindo, interprete-os, e nós aceitaremos tudo que vocês disserem. Nós ouvimos pastores falando, pregadores falando, nós simplesmente aceitamos porque, ele é o pastor, o ungido de Deus, então tudo que ele fala está certo. Isso é uma grande besteira. Nós como cristãos temos que viver por aqui, não por falácia, não por aquilo que dizem, não por aquilo que parece agradável aos nossos ouvidos. Se você é um cristão protestante, eu lhe suplico, volte às Escrituras. Volte a esse livro. A sua vida depende desse livro. E eu encerro por aqui.